começou já. Então. Amém, irmãozinhos? Glória a Jesus. Poderoso Senhor. Queridos, esse final de semana, o que tem esse final de semana? Páscoa. E a gente tem falado, a gente começou a falar no último estudo acerca de cura divina e acerca da vontade de Deus em manifestar o seu poder no nosso corpo e de manifestar a liberdade física também. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito interessante. Está vivendo uma época em que verdades estão sendo restauradas na igreja. Eu creio que isso sempre existiu, Senhor, desde que teve a era negra da igreja, quando basicamente a igreja estava dentro de uma religião. A partir de Martinho Lutero, Deus começou a restaurar a sua igreja com verdades que haviam se perdido e estavam escondidas. E ele foi restaurando muitas coisas até o tempo presente que a gente está aqui hoje. E eu creio que esse tempo é o tempo em que a gente tem todas as peças fundamentais, pelo menos estabelecidas o suficiente, para que a gente possa ter uma imagem melhor de quem nós somos e o que significa ser filho de Deus. Então coisas que se perderam estão sendo agora reavivadas na igreja. E coisas que antigamente eram apenas para alguns poucos seletos especiais de Deus, hoje em dia está se manifestando para todo aquele que crê. E uma dessas coisas é a cura, certo? A cura física, o poder de Deus manifestado no nosso corpo, não só para que a gente seja curado, mas para que a gente possa levar a cura para outras pessoas. Ontem estava adorando o Senhor e me veio muito forte que hoje em dia é um tempo não da revelação dos grandes homens de Deus, mas da revelação dos pequenos homens de Deus. O entendimento que o Senhor colocou no meu coração é que aquele tempo onde se veria as pessoas como, uau, olha lá, o cara está orando para as pessoas estão sendo curadas, passou. Agora é o momento dos pequenos homens de Deus, aqueles que são normais, como eu, como você, aqueles que não estão às vezes aparecendo em púlpitos, não estão aparecendo com nomes e muitos seguidores na internet, esses vão estar manifestando o poder de Deus e a glória de Deus de maneira poderosa e como era para ser já desde o princípio. Então a gente está vivendo nesse tempo, o tempo que tu é chamado para viver o sobrenatural de Deus, tu é chamado para ser discípulo de Jesus Cristo e para manifestar o reino de Deus nessa terra. Perguntaram para Jesus, Senhor, quando vai vir o teu reino? Ele falou, cuidado, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque não estará aqui ou estará lá, mas o reino de Deus estará em vocês. E a palavra de Deus fala em Hebreus que nós recebemos um reino que não pode jamais ser abalado. Por isso ele fala que sobre essa pedra ele colocou a igreja de Deus, a pedra que é Jesus Cristo, a afirmação de que Jesus é o Messias. E ele fala que os portões do inferno não prevalecerão a igreja. Amém. Nós somos uma força ofensiva manifestando nesses últimos tempos a glória de Deus e a obra consumada de Jesus Cristo. Amém. E a questão é, por muito tempo eu preguei o meio evangelho, por falta de entendimento. Por muito tempo eu preguei o evangelho pela metade. Eu falei acerca da salvação de Deus, falei acerca da vida eterna, falei acerca do perdão dos pecados, falei acerca de não ir para o inferno e para o céu, o que é muito bom, glória a Deus por isso, mas eu não sabia acerca da vontade de Deus em relação à nossa cura. Não sabia de Deus em relação da vontade de Deus para com o nosso corpo físico. Às vezes parece que Deus ele só se preocupa com o nosso ser espiritual e basicamente ele salva o teu espírito, te deixa aqui e fala, ei, tem paciência e aguenta até você chegar num grande dia onde então você vai estar aqui na plenitude. Vai chegar um dia em que a gente vai estar vivendo a plenitude por completo, mas nós já temos que estar estabelecendo o reino de Deus nessa terra e isso inclui derrotar doenças. Quando a gente fala de cura divina, não estamos falando apenas de bênção, estamos falando de um ato de guerrilha. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo fala que o governo estaria sobre seus ombros. Governo, reino, bem diferente de religião. Nós estamos em uma guerra, nós fazemos parte de um reino, estamos militando uma milícia, somos parte de um reino e estamos em guerra. E curar o enfermo não é uma pergunta de, será, mas eu não tenho fé para isso, tá, meu irmão? Você pode não ter fé para isso, mas você não pode rejeitar a palavra de Deus. A melhor coisa que você faz é não escutar o que eu vou falar hoje, porque ao que muito é dado, muito será cobrado. E a verdade é que quando você reconhece que cura é a vontade de Deus, você agora está comissionado a curar os enfermos e a não aceitar mais enfermidade no teu corpo. Amém. Porque Jesus Cristo pagou um preço para a gente ser livre desse presente século mal. E já que esse final de semana tem a Páscoa,
E eu queria falar um pouco acerca da Páscoa, unindo a cura e é o que Jesus Cristo veio trazer para nós através do sacrifício dele e a ressurreição. Porque a verdade é o seguinte, irmãos, se a gente conseguir perceber que a cura ela foi paga no sacrifício do Senhor Jesus, da mesma maneira que a salvação foi paga no sacrifício do Senhor Jesus, não existe desculpa ou se é a vontade de Deus você ser curado. Se você pode ver pelas Escrituras que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, ele estava também pagando o preço da tua cura, não existe desculpa para você andar em doença ou para você não andar no poder de Deus para manifestação da cura através de você para outras pessoas. Mas hoje eu quero focar apenas no que Jesus Cristo fez para nos dar em relação à cura divina. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 11. Vamos ler primeiro uma parte desse capítulo, depois vai voltar para ele. Mas quero apenas ressaltar um ponto aqui. Quem aqui sabe que a comemoração da Páscoa para nós que somos cristãos não se limita a um dia, certo? Quem aqui concorda que a comemoração da Páscoa, do sacrifício do Senhor e a ressurreição dele, não está limitado a um dia, certo? A gente não precisa esperar um dia específico para estar glorificando a Deus ou estar com isso em mente, o sacrifício do Senhor para nós, certo? Mas sobre a questão da comemoração anual que nós fazemos, geralmente as pessoas fazem para a Páscoa, e se tu for ver, cada religião tem uma maneira de você comemorar a Páscoa. Sabe qual que é a maneira de nós comemorarmos a Páscoa hoje em dia? Sabe qual que é a comemoração deixada por Jesus da Páscoa? Você sabe? Alguém sabe? Ceia. Qual? Ceia. A ceia. Eu pensei que você falou sei. Falei, então fala. A ceia. A ceia. A comunhão. A palavra de Deus fala, antes de ler esse aqui, vamos ler 1 Coríntios 5, 7. Volta um pouquinho, deixa o dedo nesse aí. Você já viu comigo assim, né? Fala, abre tal lugar, depois muda a direção. 1 Coríntios 5, 7 fala assim: purificai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Aqui está falando que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. A Páscoa sem Jesus não é nada, porque a Páscoa foi a Páscoa ela começou, a gente vai ver isso, ela começou lá atrás, quando Deus estava libertando o povo do Egito, e quando ele falou que viria esse espírito de mortandade, ele ia matar todos os primogênitos da terra do Egito, e ele falou para matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais da casa, aquelas casas que tivessem o sangue, esse espírito de morte não entraria e não mataria, não causaria dano às pessoas que tivessem o sangue lá dentro. Já era um prenúncio de Jesus Cristo, da vinda de Jesus. Mas a verdade é que Cristo cumpriu a nossa Páscoa. E a verdade é que toda vez que nós estamos comungando e fazendo a comunhão, nós estamos comemorando a Páscoa. Agora eu quero mostrar um dos principais motivos que eu acredito do Senhor ter deixado essa tradição, entenda, uma tradição no bom sentido, mas ter deixado esse mandamento da gente fazer a comunhão. E isso a gente pode ver em 1 Coríntios capítulo 11. Volta então para o capítulo 11, que a gente estava aberto antes. A partir do versículo 23, fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Isso é Paulo falando para a igreja de Corinto, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fala por vós. Por vós. Fala por mim. Por mim. Tá. Fazer isso em memória de mim. Fala memória. Memória. Tá bom. 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Fala, em memória de mim? Em memória de mim. Uma das razões é porque o Senhor estabeleceu a comunhão para a gente fazer de maneira regular, e você não precisa esperar estar num culto para fazer a comunhão, você pode fazer você sozinho, no teu quarto, você pode fazer o dia que você quiser, a hora que você quiser, porque
está falando para tu fazer todas as vezes em memória dele. Todas as vezes que você beber desse vinho e comer desse pão, você pode fazer a qualquer momento. Mas a verdade é que ele está falando, você faz isso em memória de mim. E mais para frente ele fala que quando a gente faz isso, a gente está anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, a gente está lembrando e anunciando aquilo que foi feito para nós um dia. Certo? Agora vamos abrir em Salmo 103. Glória a Jesus. Salmo 103, a partir do versículo 1. Acharam? Sim. Fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças, fala, não te esqueças, Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele está falando para a própria alma dele, falando, alma, bendiga ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Posso falar uma coisa? A gente mesmo canta aquela música, sabe? Como é que é? Aquela que fala que eu não quero as suas mãos, queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, mas nós queremos os seus pés. O entendimento é basicamente, Senhor, eu não quero o que tu pode fazer por mim, eu quero você. Certo? Eu não quero o que você pode fazer por mim, mas eu quero você. Mas sabia que sempre tem os extremos. Tem a pessoa que só quer o pão multiplicado, mas não quer o pão que desceu do céu. E tem aquele que fala, não, eu quero só o Senhor, e fala assim, não, eu não peço nada, não peço nada para Deus, eu só agradeço. Amém, irmão? Amém? Existe uma verdade nisso que você está falando. Mas a verdade é que fé verdadeira não é só tu se aproximar de Deus por quem Ele é, mas pelo que Ele quer fazer por ti. É isso aí. Fé é você se aproximar de Deus e sair diante dEle com as mãos cheias. Deus não se agrada que você só creia que Ele é o Jeová Rafa, eu sou o Senhor que sara. Ele quer que tu creia o suficiente a tal ponto de tomar posse dessa cura e ver a cura manifestada no teu corpo. Isso não é egoísmo. Isso aí é crer em Deus. Isso aí é agradar a Deus. Deus espera que você não só conheça a bondade dele, mas que você seja participante da sua natureza através das grandíssimas e preciosas promessas que ele deixou para nós. Então a verdade é que se tu vai buscar Deus por quem Ele é, esse deveria ser o teu propósito, mas se tu conhece quem Ele é, tu sabe que tu não vai buscar Ele e sair de mãos vazias. Se tu sabe que Deus é o Jeová Rafa, você vai para Ele por causa que Ele é Jeová Rafa, não pelo que Ele pode fazer, mas se tu chega diante de Jeová Rafa, tu fica sarado. Você sai diante dele curado. Se você não sai diante dele curado, é porque você não conheceu o quão Ele é o Senhor que te sara. Não é verdade? O leproso chegou e encontrou Jesus, Senhor, se tu queres, tu pode me tornar limpo. Quer dizer, se for da tua vontade, se esse for, eu sei que tu pode, a pergunta é, tu quer? E ele falou, eu quero, tocou nele, e ele foi imediatamente limpo. Fé é não só você saber que Deus é capaz, é tu saber o seguinte, já que Ele é capaz, e Ele prometeu, e Ele é meu Pai, é certo que eu tenho a resposta. E a palavra de Deus fala, Jesus falou, pedis e recebeis para que vossa alegria se cumpra. E ele fala, e a minha alegria seja completa. Deus, Ele é glorificado quando tuas orações são respondidas. Sabe por quê? Porque tu não ora em nome de Natan ou no teu nome, você ora em nome de Jesus. E toda vez que é manifestada em nome de Jesus a promessa de Deus na tua vida, Ele está sendo glorificado. A palavra de Deus fala, Paulo falando acerca de finanças, ele falando que esse trabalho que a gente faz nos santos, e ele falando de juntar finanças para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade de Jerusalém, ele fala isso não só supre as necessidades dos santos, mas é abundante nas muitas graças que se dão a Deus. Falando que, olha, Deus é glorificado, por quê? Porque os santos estão sendo supridos e a glória está sendo dada a Deus. Então esse evangelho, onde se pronuncia um Deus bom, mas não manifesta a sua bondade, é um evangelho que endurece corações. Verdade. Esse evangelho onde você prega um Deus que pode curar, que é todo poderoso, mas e o meu câncer? Não, Ele pode estar te ensinando algo com isso. Então sofre, tenha paciência. Isso endurece os corações.
e deturpa a imagem do verdadeiro Deus. Então a gente anunciar um Deus bondoso, mas não manifestar essa bondade, é a gente dizer, ei, aquentai-vos e fartai-vos, e não dar as coisas necessárias para as pessoas, deixá-las nuas e sem comida para comer. Que proveito vai vir daí, fala Tiago. Não é? Não é verdade? Então fé não é só tu saber que Deus pode, é tu não esquecer de nenhum dos seus benefícios. Bendize a minha alma, Senhor. Bendiga o seu santo nome. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O que a gente leu? Um dos propósitos da comunhão. Faça isso em memória de mim. Memória de mim apenas ou memória do que eu fiz? O corpo, o sangue. Ele está falando, lembra o que eu cumpri na cruz. Não esquece. Tenha isso em memória. Eu estava falando uma vez acerca de Abraão, como Deus ele colocou coisas tangíveis para Abraão para o lembrar da sua promessa. Que ele falou, ei, eu vou fazer a tua descendência mais numerosa do que as estrelas do céu e mais numerosa da areia que está no mar da praia. Todo o dia Abraão via pó de terra. Todo dia ele via grão de areia. E ele lembrava, minha descendência vai ser mais numerosa que isso. Chegava à noite, eu olhava para o céu, estrelas. Falava, minha geração vai ser mais numerosa que isso. Quer dizer, Deus ele coloca coisas. Por isso a palavra de Deus fala para a gente atar a sua palavra diante dos nossos olhos. Para constantemente a gente estar olhando para a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente possa estar se lembrando daquilo que o Senhor cumpriu. Então ele fala, bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum, fala nenhum, de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas, fala todas, as tuas iniquidades, e que sara todas as tuas enfermidades. Deus, ele está tão disposto a perdoar os teus pecados, como ele está tão disposto a curar tuas feridas e tuas enfermidades. Se tu for fazer um estudo na Bíblia acerca de enfermidade, uma coisa você vê, pecado e enfermidade estão sempre unidos. São frutos de uma mesma árvore, a árvore chamada morte. E nós vamos falar um outro dia sobre isso, sobre maneiras que as doenças manifestam, mas basicamente toda enfermidade ela vem por basicamente dois meios. Um é a recompensa do pecado. É por recompensa do pecado. Uma é a recompensa do pecado direto. Como eu quero saber como assim direto, Natan? Por exemplo, eu pratico um pecado e acabo colhendo fruto daquele pecado que eu estou praticando, diretamente, tá? Então vamos dizer, eu vou e saio picando com um monte de mulher na rua e daí eu pego uma doença venérea, pego AIDS. Eu estou colhendo o fruto do meu pecado diretamente, certo? Sim. Tá? Não foi necessariamente o diabo que chegou e botou. Não, eu fui, abri espaço, plantei na carne, da carne colhi corrupção. Existem doenças que chegam para você, que chegam nas pessoas por causa do pecado, mas indiretamente. Como assim indiretamente, Natan? Às vezes um defeito genético, algo que teus pais fizeram. Não estou falando nem de pecado que eles cometeram, mas às vezes tua mãe fumou na gravidez e tu nasceu com uma deficiência. Não foi tua culpa, não foi teu pecado, mas foi em consequência do pecado que é no mundo. No mundo, o mundo corrompeu, fez a criação ficar sujeita à corrupção. A gente falou no estudo passado, corrupção é algo que está bom e se corrompe, se apodrece. Então a gente está no mundo dessa maneira, tudo está em decomposição, entende? Então às vezes coisas não funcionam como deveriam funcionar, porque o pecado contaminou o mundo e a morte está presente, certo? E existe um outro ponto que eu não vou falar aqui, porque se eu falar vai dar problema, mas depois a gente fala sobre isso. Mas basicamente o que eu quero dizer é... Por que eu falei sobre isso? Ah, tá. Que sempre quando você vê pecado, você vê pecado e enfermidade juntos. Então aqui é uma dessas maneiras. Fala, ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Se lembra quando Jesus está pregando na casa da sogra de Paulo, se eu não me engano? E daí chegam quatro amigos com o seu amigo paralítico. E eles tentando entrar na casa, não tem espaço, a multidão é muito grande na porta, eles sobem no telhado, eles abrem um buraco no telhado, desce o cara diante de Jesus, Jesus olha para a fé deles e diz, amigo, teus pecados estão perdoados. Os fariseus em volta acharam isso cúmulo. Como é que pode esse homem perdoar pecados? Só Deus pode perdoar pecados. Quem é esse homem que blasfema?
Jesus, conhecendo os pensamentos deles, falou: por que vocês estão pensando isso no coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Perdoar são teus pecados ou levanta-te e anda? Se for perguntar para qualquer um de nós, o que é mais fácil dizer? Perdoar são teus pecados, porque não dá para ver nada, né? Irmão, eu perdoo teus pecados em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Acabou, não vai mudar nada, porque não tem como tu ver pecado. Agora tu dizer levanta e anda para um paralítico, no meio de uma multidão, ele falou: para que tu saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, homem, levanta, toma tua cama e vai para tua casa. E o cara foi curado instantaneamente. Jesus linkou o pecado com doença. Ele basicamente falou: eu não preciso falar, seja curado, eu posso só falar, teus pecados estão perdoados, e você vai automaticamente ser curado. Eu creio que quando o Senhor falou, teus pecados estão perdoados, ele poderia levantar e sair andando. Só que geralmente as pessoas, teu pecado está perdoado. Tá bom, pá, que bom, graças a Deus. E a minha cura, Senhor? Por que você está separando se uma é a raiz da outra? Verdade. A morte e a doença é a recompensa do pecado. É por causa do pecado que o reinado da morte veio para esse mundo. E tudo que é morte, destruição, falta, pobreza, está dentro desse reinado de morte. Então, quando Jesus chegou e falou: teus pecados estão perdoados, ele estava, em outras palavras, dizendo: você está curado. Se tu for ver em Tiago fala: está algum entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre o doente, ungindo com azeite. A oração da fé, fala oração da fé. Oração da fé. Não é o óleo, a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, lhes serão perdoados. Olha que interessante. Ele falou que nem todas as doenças é por causa de um pecado. Mas se o cara tiver perdoado o pecado, o fato de tu orar por cura já vai anular o pecado que ele poderia ter e que poderia ser a causa dessa doença que ele estava. Não é interessante? Ele não falou ora pelo pecado. Falou: unge ele com azeite, a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se ele houver cometido pecado, eles serão perdoados. Interessante, né? Em um lugar ele fala: perdoados são teus pecados, falando de cura. Em outro lugar ele está falando: tu ora por cura, se tiver pecado, seriam perdoados. Por quê? Porque Jesus Cristo não tem como lidar com o pecado sem lidar com a consequência do pecado. Se ele lida com o pecado, ele está automaticamente lidando com a recompensa do pecado. Então, se ele lidou com o pecado, ele lidou com a morte. Se ele lidou com o pecado, ele lidou com doença. Se ele lidou com o pecado, ele lidou com pobreza. Se ele lidou com o pecado, ele lidou com tudo aquilo que pelo pecado entrou no mundo. Cara, quando a gente começa a entender isso, você começa a falar: mano, é quando você abrir uma porta, você fala: quer dizer, cara, você vê um outro mundo que você pode viver. Esse mesmo princípio é o princípio que nós usamos para nossas finanças, para nossa saúde, para o ministério, para as coisas que o Senhor colocou no nosso... É o mesmo princípio. O princípio é: tudo se baseia no que Jesus Cristo cumpriu na cruz. Por isso ele fala: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E dele fala: perdão de pecados, cura de enfermidades. Amém? Amém. Quem é que está falando isso aqui? É eu ou é a Bíblia? Certo? Versículo 4. Que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens. Você sabe o que está falando aqui? Prosperidade também. Prosperidade financeira. Deus, ele tem uma boa vontade para com as tuas finanças. Mas não é isso que a gente está falando hoje. Farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aí, mulheres, vocês podem renovar suas forças como a da águia. Viu? Glória a Deus. Tudo é possível crer. Glória a Jesus. Amém. Irmãos, agora eu quero que vocês abram em Isaías 53. Quem aqui conhece o capítulo de Isaías 53? Levanta a mão. Quem conhece? Nossa, poucas pessoas, né? Mentira, tem mais gente que conhece. Nossa, eu vi Isaías 53. Abriu? De primeira? Eu também. A primeira. Glória a Jesus. Eu posso falar, posso chutar o que você vai? 53, 4? Não. Pior que não, agora não. Agora é outra parte. Mas vamos chegar nele, nós vamos ler ele hoje. Mas olha o que fala no versículo... Vamos focar aqui nessa parte.
Quer saber? Vamos ler a partir do versículo 1. Fala assim. Vamos ler. A irmãzinha falou, então é para ler mesmo. Aqui, ó. Quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta, tá vendo? Tá vendo uma pergunta? Sim. Em outras traduções quem creu na nossa pregação? Posso fazer uma pergunta para vocês? Quem creu na nossa pregação? Quem é que creu nisso aqui que Jesus falou? Quem é que crê nisso aqui que Jesus anuncia? Você está falando quem creu na nossa pregação é porque ele ia falar de algo que pareceria doideira, mano. Por isso Jesus falava, em verdade te digo. Ele ia falar uma coisa que, meu irmão, não ia caber na cachola humana. Precisaria ser entendido pelo Espírito Santo. Quem creu na nossa pregação? Eu. E a quem foi manifestado o braço do Senhor? Se fazer um estudo acerca do braço do Senhor, está falando de Jesus. Sabe quem Deus manifesta o braço dele? Para quem crê nele. Quem crê na sua pregação. E dele fala, porque foi subindo como renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Cara, eu vou ter que simplesmente ler, senão eu já vou passar muito tempo nesse capítulo, tá? Mas isso aqui está recheado de coisas para a gente meditar. 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Por que ele foi rejeitado e desprezado? Fala que ele era o mais rejeitado de todos os homens. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por que ele foi o mais rejeitado de todos os homens? Porque ele carregou a rejeição de todos nós. Ele foi rejeitado para que tu pudesse ser unido de novo com Deus. Tudo que Jesus Cristo fez em carregar a nossa natureza antiga foi um sacrifício de substituição para poder te dar o oposto do que ele sofreu. Se ele foi rejeitado, é para que tu fosse recebido. Amém? Glória a Deus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, fala verdadeiramente. Verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabe o que está querendo dizer? O pessoal viu ele sofrer condenação e falar, ó, tadinho, ó, ferido de Deus, oprimido. Natan, o meu está falando, pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus. Olha isso. Mas olha o que fala no versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. A paz com quem? Com Deus. O castigo que a gente merecia receber pela recompensa do nosso pecado. Então quer dizer, o único preço que poderia ser pago para a gente ter paz com Deus, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso Jesus fala que a gente tem que receber o reino de Deus como uma criança. Às vezes a gente entra muito no entendimento lógico e isso rouba a tua fé. A gente tem que ser como crianças. Aqui não está claro que ele carregou todas as enfermidades? Amém. E que pelas feridas dele tu foi sarado? Quantos ingredientes tem na comunhão? 2. Um é o pão, outro é o vinho. O pão representa o corpo de Jesus. Então teve basicamente duas ações que foram feitas na cruz, ou no caminho, desde que Jesus ele começou a sofrer por causa da cruz, no Getsemane, acredito que começou ali no Getsemane, até a ressurreição dele, até a morte, na verdade, dele, o cumprimento pelos pecados. Então, teve duas partes. Uma foi o sofrimento físico. Jesus poderia ter derramado seu sangue, poderia ter morrido sem ter que sofrer tanta brutalidade física. Aqui fala que o corpo dele ele foi ferido para que nós pudéssemos ser sarados. Ele carregou sobre ele as nossas enfermidades e a maneira que ele carregou foi através da brutalidade que ele recebeu no corpo dele. Depois você vai ver mais para frente, eu não sei se eu acho que é antes, não é nesse capítulo aqui, que fala que ele ficou tão desfigurado como mais de todos os filhos dos homens. Quer dizer, ele foi tão brutalizado. Quem é que já viu Paixão de Cristo? É forte, né? Mas você consegue olhar para Jesus depois que ele sofre tanto que ele sofre e conseguir ver ainda uma imagem humana?
Você consegue. Você consegue ver o nariz? Você consegue ver o olho? Você consegue ver ainda a forma humana? Sim. Ele ficou pior do que aquilo, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, ele ficou pior do que aquilo. A Bíblia diz que ele ficou mais desfigurado do que qualquer um dos filhos dos homens. Por você. E eu ouvi um pastor dizer, sabe por que ele ficou tão desfigurado de maneira que tu não conseguia reconhecer uma figura humana? Porque era como nós estávamos por causa do pecado. Nós éramos apenas uma caricatura do que uma vez nós fomos criados para ser. Então ele se tornou assim para que você pudesse restaurar a tua identidade. E daí depois que ele morre e ressuscita, aparece aos discípulos, ele faz com os discípulos aquilo que ele fez com apenas aquele monte de barro. O que ele fez com aquele monte de barro? Soprou no barro, o barro foi feito, alma vivente. Jesus vem, se desfigura por causa que nós estamos desfigurados pelo pecado. Ele morre, ressuscita, aparece aos discípulos e fala, ei, recebam um espírito. Ele faz a mesma coisa. Éramos uma caricatura do que uma vez fomos e nos tornamos de novo filhos de Deus. Preço de substituição por nós. Então aqui fala que pelas suas feridas nós fomos sarados. Pelo seu pão partido nós temos cura. Amém? Aqui está falando ou não do sacrifício do Senhor por nós? Sim. Então tá bom, continuando. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Eu estou lendo de novo? Viu, porque Deus queria assim, não foi, irmão? Versículo 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Quem matou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Foram o seu povo. Foi por nós. Nós matamos ele. Claro que a gente não propositalmente mata Jesus, mas a gente, o nosso pecado fez com que ele tivesse que pagar tamanho preço. Mas ele pagar tamanho preço não foi para exaltar o quão pecador você é. Deus não faria nada para exaltar o pecado. Certo? Ele fez isso com a lei, ele fez o pecado ficar mais forte através da lei para exaltar o Salvador. Tirar a nossa confiança em nós mesmos e exaltar um Salvador. Mas ele não viria e faria um sacrifício para que no final a gente falasse, cara, Jesus teve que morrer na cruz porque eu sou pecador, porque eu sou imundo, sou um zero à esquerda, sou pó do pó, sou um verme. Ele morreu na cruz para mostrar para você o quão valioso é o propósito do qual Deus te criou. Você é tão valioso, teu propósito e o plano de Deus para a tua vida, antes que o mundo fosse criado, é tão valioso para Deus, que a cruz mostra o quão valioso você é. Porque ele não morreu por você, ele não morreu para mostrar o quão pecador você é, ele morreu por causa dos teus pecados, mas para mostrar o quão valioso você é para ele. O quão amado você é por Deus. A cruz grita, eu te amo, ela não grita, seu pecador imundo. Não é verdade? É verdade ou não é? Sim. Eles são boas novas. Continuando. 9. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Moê-lo aqui é literalmente isso, é moer, despedaçar, fazer em pedaços. Fala, ao pai agradou moer o filho, o fazendo enfermar. Por quê? Porque Deus é um Deus sádico? Não. Mas por que ele agradou moer Jesus? Porque vale a pena. Por causa do resultado que isso traria. Certo? Olha o que ele fala. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade. Como é que diz na tua, irmãzinha? Fala descendência. Descendência.
Qual é? Que número você dá? É no número 10. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Amém. Fala que ele verá a sua descendência. Engraçado, como é que ele vai ver a descendência se ele foi cortado da terra dos viventes por causa do meu povo? É porque ele está vivo, ele ressuscitou ao terceiro dia. E quem é a descendência dele? Nós. Certo? Olha isso. Ao Pai agradou moê-lo fazendo enfermar. Por quê? Por causa da recompensa que isso traria. Cara, então assim, o momento que a gente entende que Jesus sofreu e moeu, por causa da nossa cura também, quem é tu? Quem somos nós para rejeitar tamanha salvação? Ou aceitar pela metade? Se ao Pai agradou moê-lo pelo fruto que viria depois, e um deles é cura, fala, não, cura não é bem assim. Tu começa a ver, mano, olha o preço que Jesus pagou, olha o preço que Deus pagou para que eu tenha cura. Eu vou rejeitar? Eu vou desprezar? Ou cura alguma doença e outras não, né? Sim. Em parte, só uma doença, outra não. Continuando. Fala, 11. Ele verá o fruto do seu trabalho, do trabalho da sua alma, desculpa. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Quem vai ver o fruto da alma do trabalho da sua alma? Quem? Jesus. Fala que Jesus ele veria o fruto do trabalho dele e ele iria se satisfazer com isso. Quer dizer, a palavra de Deus fala que pela alegria que lhe estava proposto, em Hebreus fala, Jesus falando de Jesus, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Que alegria estava proposto para Jesus, sendo que ele ia passar por essa moedura do Pai. Isso, ele ia ver o fruto do seu trabalho e iria se alegrar. Quer dizer, Jesus se alegra quando vê o fruto do que ele pagou para que nós tivéssemos. Pergunta, ele pagou pela tua cura física? Sim. Então agrada a ele ver você doente? Não. Agrada a ele ver você orar por enfermo e o enfermo não manifestar a cura? Não. Agrada ele você ser curado por uma coisa e não ser curado por outra? Não. O que agrada a ele? Ver o fruto do seu trabalho. Se a gente quer agradar a Deus em todas as coisas, a gente tem que manifestar aquilo que é a vontade dele. E no momento que eu entendo que cura é a vontade de Deus, quem sou eu para pelo menos não começar a andar nessa direção? Pode ser que hoje possa não ainda, não, cara, estou crescendo nisso. Mas quem é tu para não começar a andar nessa direção? Não é verdade? É arrogância. Às vezes com cara de humildade. Não, irmão, mas é que eu ainda não cheguei nesse nível. Assim, nunca vai chegar, meu irmãozinho. Porque se tu não se apoiar no que Jesus Cristo fez por você, você nunca vai chegar. Já está pronto. Está consumado. É a gente reconhecer que está consumado. É muito interessante o crescimento que nós temos em Jesus. A palavra de Deus fala em Efésios capítulo 4 que a gente tem que crescer até a estatura completa de Cristo Jesus. A varão perfeito. Certo? Amém? Então, existe um crescimento que só acaba quando estiver andando como Jesus andou nessa terra. Amém? Tá. Mas existe uma coisa engraçada no crescimento. Porque nós estamos crescendo no conhecimento de quem nós já somos em Cristo Jesus. A gente não está crescendo, adicionando coisas a nós como se estivesse faltando algo e a gente estivesse adicionando. A única coisa que está faltando é entendimento da obra já completa em você e quem você realmente é em Cristo Jesus, certo? Então, ao mesmo tempo que tu pode perceber, não, cara, eu estou crescendo, eu estou num processo de crescimento e por isso eu ainda não estou vivendo isso aqui, se tu foca no eu estou crescendo, você nunca cresce. Porque o crescimento está em você reconhecer que tu já é completo nele. Então, se tu foca só no, não, eu estou crescendo, não, irmão, ainda não vi isso porque eu estou crescendo, não, irmão, ainda não estou manifestando isso na minha vida porque eu estou crescendo. Você só foca nisso, você está errando, você nunca vai crescer, porque tu vai querer, o teu crescimento está em reconhecer que tu já está completo nele, estáis perfeitos nele. Fala, porque em Cristo habita
a plenitude da divindade corporalmente. E ele habita dentro de você. Amém? Então olha isso aqui. Fala que ele veria o trabalho da sua alma e ficaria satisfeito. Amém? Eu quero ler. Se lembra que a gente leu em Salmo 103? Fala, bendize a minha alma, Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A palavra esquecer significa, tá? É a palavra em hebraico. Eu não sei se é assim a maneira que fala, mas eu falaria shakak. Que significa esquecer, ignorar, parar de se importar, perder algo por desatenção. Então quando ele fala, não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ele não está falando só, não esqueça, não ignora. Cuidado para não começar a perder, fazer com que perca a importância do que Jesus Cristo fez por você. Certo? Quando fala, de novo, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Quando fala benefícios, sabe qual que é a palavra benefícios? É a palavra gemul, que significa tratamento. Isto é, um ato, bom ou ruim, que por implicação é um serviço ou uma recompensa. Benefício, aquilo que alguém deu. Basicamente ele está falando de benefício, ele está falando também de algo que alguém fez por você. Ele está falando, não te esqueça do serviço que foi feito ao teu favor. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo ele veio não para ser servido, mas para servir a muitos. Então, quando fala para a gente não ignorar, não esquecer, não deixar com que perca a importância no nosso coração o que Jesus Cristo fez, ele está basicamente falando que a gente tem que estar firme e sempre exaltando aquilo que Cristo fez por nós. Para que a gente possa então ver a manifestação de todos os seus benefícios em nossa vida. Faz sentido? Sim. Tá fazendo sentido, irmãozinho? Sim. Sim? Então tá bom. Olha isso aqui então. Vamos abrir em Êxodos. Êxodos capítulo 12. Tá fazendo sentido? Sim. Deixa o dedo em Êxodo 12. Abre em 2 de Pedro. Êxodo 12 ou 6? 12. Abre em 2 de Pedro. A coisa é boa, que a gente vai treinando a abrir a Bíblia, né? De um lado pro outro. Top. Como é que tá o tempo ali, mano? Faltar uns 10 minutos. 16. Tá. Acharam 2 de Pedro? Olha isso. Olha isso. A partir do versículo... a partir do versículo 1. Olha que fala. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem alcançou isso? Nós. Alcançamos essa fé igualmente preciosa. 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Tu quer graça e paz multiplicada na tua vida? É através do conhecimento de Deus. É em crescer em conhecer a Jesus. Versículo 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo, fala tudo, o que diz respeito à vida e piedade. Piedade significa reverência a Deus. Quer dizer, tudo que tu precisa para a tua vida e para a reverência a Deus, para o teu relacionamento com o Senhor, Ele te deu em Jesus. Tu não tem falta de nada. Ele te deu tudo. Mas o que fala depois? Pelo conhecimento daquele que nos chamou da sua glória, pela sua glória e virtude. Quer dizer, tu vai viver cada vez mais a plenitude, aquilo que tu recebeu de Deus, conforme você cresce em conhecimento de Jesus. Versículo 4. Pelas quais Ele, Deus, nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Cara, isso aqui é poderosíssimo esse versículo. Tá? Então está falando que pelas promessas de Deus, a gente se torna não só conhecedor, mas participante da própria natureza de Deus.
E isso faz com que a gente escape da corrupção que há no mundo. Doença é corrupção? É. Pobreza é corrupção? É. Tristeza, depressão, briga, ódio, morte. É corrupção. Jesus nos libertou dessa realidade através de Jesus Cristo. E pelas promessas de Deus, a gente se torna cada vez mais participante, certo? 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, pondo nisto o que, Natan? Pondo nisto o você ser participante da natureza divina. Quer dizer, você tem que colocar nisto toda a diligência. Paulo está falando, olha, esse tem que ser o teu foco máximo. O teu foco deve ser você ser participante da natureza divina e tu deve colocar toda a tua diligência nisso, certo? Acrescentai a vossa fé à virtude. Olha que interessante. Ele começa a falar, você creu nele? Amém. Agora acrescenta a tua fé essas outras coisas que eu vou falar. Fala, pô, mas pensei que só precisava ter fé. Sim, só precisa ter fé para tu entrar. Mas existem coisas que vêm pela fé e que são agregadas à fé. Certo? Então ele começa a dizer, acrescentai a vossa fé à virtude. Essa palavra virtude significa virtude moral, caráter, idoneidade. Falei certo? Então fala, acrescentai a vossa fé à virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, domínio próprio, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, reverência a Deus, e à piedade o amor fraternal, o amor pelos teus irmãos, e ao amor fraternal o amor. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está querendo dizer? Traduzindo para o português. Está falando que se você abundar nessas coisas, você não vai ser estéril, você vai dar muito fruto. Você não vai permanecer ocioso lá sem nada para fazer. Meu irmão, você vai estar sendo utilizado por Deus em toda boa obra. Certo? Agora olha o que fala no versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Fala cego. Ele está falando, se você não tem essas coisas manifestando na tua vida, tu é cego. Por que ele é cego? Olha o que ele fala. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. O que ele está dizendo é que a razão da pessoa não ter todos esses tipos de coisas agregadas à sua fé, o que fez com que isso acontecesse foi que ele esqueceu, tirou os olhos, parou de focar, parou de lembrar, fez com que perdesse a importância do perdão dos pecados dele. Como está na minha tradução? Fale. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto. Se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Olha isso. Então quer dizer, o que faz com que você não progrida é quando você tira os olhos do que Jesus Cristo fez. Comunhão. Nossa Páscoa. Entende? Não necessariamente você precisa estar fazendo comunhão para estar lembrando, mas você deveria fazer comunhão, porque é uma das maneiras de você estar focando nisso. Mas o que eu estou querendo dizer é, a gente deve viver na perspectiva do sacrifício do Senhor Jesus. Isso aqui não encaixa com tudo que a gente está falando? Fazer isso em memória de mim, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele vai ver o fruto do seu trabalho e vai se alegrar. Abre Apocalipse, rapidinho. Cara, meu Deus. Senhor, me ajuda. Olha aqui, ó. Não estava programado esse desvio. Olha o que fala aqui, ó. Apocalipse 3, versículo 14. Fica ligado aqui, maninho, para não perder, tá? Quando for mudar, tem que botar para baixar aqui, tá? Não, você me chama, deixa que eu faça o procedimento. Pode deixar. Tá. Olha o que fala. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. Isso aqui é Jesus mandando uma carta para uma igreja física que estava em Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o versículo que me vem na mente agora? O sal é bom,
mas se ele perder o seu sabor, para nada mais presta. Sal é bom se tiver sabor de sal, senão não presta mais para nada. E isso falou acerca dos discípulos que o estavam seguindo. A multidão seguindo ele, ele vira e começa a falar sobre o preço do discipulado, e ele fala isso. Bom é o sal, mas se ele perder o seu sabor, para nada mais presta. Não parece mesmo alguém que é morno, que não é nem quente nem frio, é insosso? É insosso? Sem sal, sem açúcar. Sem sal, sem açúcar, né? Não é verdade? Sim. Parece que é isso, né? Um sal que perdeu o seu sabor, não é verdade? Tá. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, fala, dizes. Ó, o que eles diziam deles mesmos. Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Olha que interessante. Ele, falando dele mesmo, dizia, eu estou rico, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Sabe o que provavelmente era? Provavelmente era uma igreja bem sucedida fisicamente. Para o cara falar isso, estou rico, estou cheio. É que provavelmente o cara era uma igreja rica, era uma igreja próspera. Só que na verdade, ela estava nua, cega, era um desgraçado, miserável. Como é que ele não percebeu que ele era tudo isso? Porque ele estava cego, nada vendo ao longe, e esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Doideira, né? O fato dele poder reconhecer, eu estou bem, olha, tá top demais. E não perceber o quão cego, nu, desgraçado, miserável ele está, é porque ele está cego, nada vendo ao longe. Esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. O quão perigoso é, pode ir para Êxodo capítulo 12, quão perigoso é quando a gente começa a perder de vista os benefícios e o fruto do trabalho da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Êxodo capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Fala assim, vou ler rápido. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais. Um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, cada um conforme ao seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. Então, você vai ver na tua casa, se um cordeiro alimenta todo mundo, se sobrar, você chama outras pessoas. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então eles iam pegar esse cordeiro imaculado, sem mancha, totalmente perfeito, e iriam sacrificar ao final da tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e nas vergas da porta, nas casas em que o comerem. Tá? Então ele está falando, você vai sacrificar, vai pegar o sangue, você vai passar com isopo na entrada da casa, nas ombreiras e nos umbrais da casa, certo? Tá bom? Isso aqui vocês sabem em que momento é, né? É quando Deus ia mandar a praga da morte dos primogênitos. E ele falou que quem não tivesse sangue na porta, essa praga iria matar. Esse espírito de morte iria matar esses primogênitos. 8. E naquela noite comerão, fala comerão, a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com seus pés e com a sua fressura. Não sei o que é isso. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos vestidos, quer dizer, você vestido, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Tá? Então aqui ele fala que essa é a Páscoa. Aqui foi instituída a primeira Páscoa. Tá? A Páscoa antigamente era essa. Essa era a Páscoa. E começou por causa desse dia. Me fala, e eu... Você falou, Nathan, na minha tá vísceras. Vísceras. Então a Páscoa é para lembrar daquilo que Deus fez no Egito. Não, então isso aqui é o dia que iria acontecer.
Tá? Então aqui foi instituída a Páscoa porque era o dia que ia acontecer. Ele estava instruindo o povo a fazer. Mas depois ele mandou celebrar essa Páscoa todos os anos. Para lembrar daquilo que o Senhor havia feito. Cara, tem tanta simbologia nessa questão da Páscoa aqui, que não vai... Para a gente ter falado só disso, a gente teria que estar falando só disso. Mas vamos falar por cima, porque eu quero chegar num ponto. Fala, eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes vendo eu sangue. Passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Pula para o versículo 23. Fala, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então não era Deus que estava matando, era um destruidor. Tá? Era um destruidor e Deus não iria deixar entrar nas casas que tivesse o sangue. Tá bom? A palavra Páscoa, sabe o que significa? Você não pode responder. Não, mas o que significa essa palavra? Ó, a palavra Páscoa é a palavra Pesach. P-E-S-A-C-H. Sabe falar? Pesach. É a palavra Pesach. Tá? É a palavra Pesach, que significa Páscoa. Sabe o que significa essa palavra Pesach? Ela vem de uma raiz que é a raiz da palavra passar. Eu não sei se está certa a pronúncia. Só estou falando que é quase igual às palavras, né? Sabe o que significa essa palavra passar, do qual essa palavra pesar, ela vem? Significa passar por cima, passar sobre. Olha o que fala no versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. É a palavra passar, da qual vem a palavra pesar, que é Páscoa. Páscoa significa, está vindo uma condenação por causa do pecado. A morte vê o sangue na casa e ela passa por cima e não te acerta. Cristo é a nossa Páscoa, sacrificada por nós. Interessante que ele sacrifica um cordeiro que simboliza Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já acabou, irmão? Tá quase. Mas avisa quando for para acabar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Por causa do sangue dele, nós temos o perdão dos nossos pecados. Mas interessante é que eles não só colocaram o sangue sobre os umbrais, eles levaram o cabrito para dentro, assaram o cabrito e comeram o cabrito. Jesus ele falou, aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Ele fala, não tem parte em mim, mas ele fala, não tem vida em vós mesmos em outra parte. Ele fala que para tu ter vida em ti mesmo, você tem que comer da sua carne, beber do seu sangue. Daí você fala, tá, Natan, mas então nessa Páscoa, o fato deles colocarem o sangue livrou eles da morte. Amém? Que simboliza a morte espiritual, a condenação por causa do nosso pecado, certo? Mas e o que tem a ver a cura com isso? Abre em Salmo 105. Interessante essa questão do passar por cima, né? Se lembra que Jesus falou, o príncipe desse mundo vem a mim e não acha nada em mim? A palavra de Deus... Tá acabando? Já acabou? 20 segundos. Então já põe para... É encerrar depois salvar, né? Encerrar, e lá em cima vai aparecer um negocinho, você põe para baixar. Uma setinha para baixo, né? Melhor encerrar. Obrigado, irmão. Não salvou o pessoal. Isso é um sinal para saber que só Jesus salva. Manos, onde é que eu estava? A palavra de Deus, isso, a palavra de Deus fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. A verdade é
Em 1 de Pedro fala que pela fé nós estamos guardados no poder de Deus para a salvação que está prestes a se revelar nos últimos dias. Amém. Quer dizer, você ser salvo não significa simplesmente os teus pecados ser perdoados. É você literalmente ter os teus pecados perdoados e estar protegido de toda a consequência do pecado nesta vida. Ele veio para te libertar deste presente século mau. Amém? Então, Salmo 105, quando o salmista está falando acerca do que Deus fez com o povo de Israel, vamos ler a partir do versículo 36. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças. Certo? Está falando daquilo que a gente acabou de ler em Êxodo. E tirou-os para fora com prata e ouro. Se tu vê isso aqui, já está falando de quê? Prosperidade financeira, que também estava incluído no que Jesus Cristo fez por nós, certo? E já uma alusão ao que aconteceu. A alusão foi feita quando o povo foi libertado do Egito também com grandes riquezas. Mas aí depois fala, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Em outras traduções, não houve um só enfermo. Olha que interessante. Quer dizer, de toda aquela multidão que saiu do Egito, que a princípio os estudiosos falam que é cerca de 3 milhões de pessoas, porque quando conta só os homens, mas tem as mulheres, tem os filhos, então é mais ou menos uma multidão de 3 milhões de pessoas, nenhuma pessoa fraca entre eles. Sabe o que é isso? A manifestação do cordeiro que eles comeram. Amém. O cordeiro em si, a carne do cordeiro não tinha nada. Mas a fé no que eles fizeram os livrou da morte e os deu saúde. Amém. Vamos rapidinho para finalizar em 1 de Coríntios de novo, capítulo 11. De Coríntios, capítulo 11. Agora é interessante, preciso que vocês prestem atenção. Sei que já são 10h30, a gente passou do horário no louvor, eu avancei, já passei, já bati o tempo também, mas vamos avançar, pode ser? Sim, amém. Amém. Já que você diz, né? Por favor. Vamos lá. Alguém fala? 11 a partir do versículo 17. Importante isso, irmãos. Nisto, porém, que vou dizer-vos, Paulo falando à igreja de Coríntios, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Por quê? Fala por quê? Porque Comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Está falando, olha, isso aqui eu não vou louvar vocês, mano, porque eu estou sabendo o seguinte, quando vocês se ajuntam, vocês deveriam estar se ajuntando para comer a ceia do Senhor, em memória ao que Cristo fez, mas vocês não vão lá para comer a ceia do Senhor. E o que mostra que vocês não vão lá para comer a ceia do Senhor, e o descrédito e a falta de valor que vocês estão dando para essa ação de fé, é que um chega antes do outro e pega o vinho, pega o pão, come, bebe, se embriaga, e o outro que chega não tem o que comer. Você está percebendo uma postura onde o cara está demonstrando que aquilo que eles estavam fazendo, a memória que eles deveriam estar dando ao sacrifício de Jesus, estava perdendo a sua importância? Sim. O fato do cara chegar lá e se bebedar e não estar nem aí, comer, mostra que a intenção do coração dele era utilizar da ceia do Senhor para se satisfazer fisicamente. E Paulo fala, por isso você não está se reunindo para a ceia do Senhor, porque você está tomando antecipadamente, se embriaga, isso mostra que era vinho, tá? Não tem como se embriagar com suco de uva, um se embriaga e o outro passa fome, tá bom? Não precisava ter adicionado esse detalhe. Tá bom.
Versículo 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, amém? Pão, e tendo dado graças, o partiu. Pá. O que significa isso? O corpo partido, né? Pelas suas pisaduras fomos sarados. Então isso aí, ele partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Então tem que ter um efeito na minha vida se foi feito por mim. E a gente sabe, tudo que a gente viu aqui é para nossa cura física, certo? Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, agora está uma questão que, isso aqui, tem muita gente que ensina coisa errada nisso aqui, já era um bafafá, tá? Vamos prestar atenção. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, essa palavra indignamente significa também sem reverência, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, geralmente as pessoas falam, olha, você não pode comer o pão do Senhor, tomar a ceia de maneira indigna. E o que as pessoas falam geralmente é, se você tem um pecado na tua vida, você não pode tomar, porque senão você vai trazendo condenação para você. Cara, a ceia é justamente para isso, para reconhecer a obra consumada em Cristo Jesus, que eu fui santificado, eu fui perdoado, eu fui liberto dos meus pecados gratuitamente. Então não é uma questão de se tu tem pecado escondido ou não, não é isso que ele está falando. O que ele está falando de tu tomar a ceia de maneira indigna é tu tomar sem dar valor ao que aquilo significa. E no caso deles, eles estavam lá comendo, bebendo, se embriagando, porque perderam o valor do que aquilo realmente significa para eles. Certo? Faz sentido? Sim. Tá. De novo, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, ou sem reverência, come e bebe para a sua própria condenação. Fala a sua própria condenação. Fala a sua própria condenação. Isso é para acordar também. Não discernindo o corpo do Senhor. Fala, corpo do Senhor. Corpo do Senhor. Olha que interessante. Ele fala, tu vai beber do pão e do cálice? Se examine. Porque aquele que tomar do cálice, comer do pão e tomar do cálice indignamente, traz condenação para si. Tararara. Mas quando ele fala aqui, ó, que aquele que come e bebe para sua própria condenação, ele fala, no final do versículo 29, ele fala, não discernindo o corpo do Senhor. Ele não está falando não discernindo o cálice do Senhor. Por que ele fala disso? Aqui ele só está falando agora do corpo. Olha o que fala no versículo depois. Por causa disto, fala por causa disto. Por causa disso. Há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que morrem prematuramente. Está falando, por que vocês não estão dando verdadeiro valor e estão perdendo de vista o sacrifício pelos teus pecados e o que Jesus Cristo fez para vocês, e vocês perderam a honra que vocês davam ao que Cristo deu para vocês, por causa disso, vocês estão tomando da ceia de maneira indigna, e isso está trazendo condenação para a vida de vocês, porque vocês não estão discernindo o corpo de Cristo e a razão do porquê o corpo foi partido por vocês. Por causa disso, vocês estão doentes, fracos e morrendo prematuramente. Faz sentido? Faz sentido? Sim. Para vocês, está claro? Sim. Aqui ele está falando que o fato deles perderem a honra àquilo e não entenderem o corpo e o sangue, o que Jesus Cristo cumpriu através disso, o fruto disso tem sido fracos, doentes e muitos morrendo prematuramente. Uma pergunta. Na igreja a gente vê geralmente as pessoas enfermas ou geralmente as pessoas andando em saúde divina? Cara, a gente vê gente muito enferma. Às vezes tem pessoas mais enfermas dentro da igreja do que os ímpios fora. Sabe o que eu acredito muito? Que a gente tem um alvo, né? Deus fala, não dês lugar ao diabo.
E tu dá lugar ao diabo com falta de entendimento e com mentiras. E eu acredito que uma das questões é isso. A gente não discerne o corpo de Cristo. A gente não entende a razão do porquê o corpo dele foi quebrado por nós. Que é para a tua saúde física. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Levando ele mesmo sobre o madeiro os nossos pecados, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Há 2000 anos atrás. Você foi sarado. E a verdade é, Deus já pagou o preço para a tua cura. Tu não precisa estar doente. Você pode receber a cura a hora que você quiser, assim que você entender que é a vontade de Deus e você crer que se é a vontade de Deus, você tem. Amém? Amém.